Aproxime-se da fogueira, sente-se com calma, e deixe o dia ir embora. Hoje, vou te levar para um tempo onde tudo era mais devagar. Um tempo real vivido. Sentido. Essa não é uma história inventada. É um retrato da vida no interior do Brasil, por volta do ano de 1920. Naquele tempo, o relógio não mandava em ninguém. O sol acordava as pessoas. A noite avisava quando era hora de descansar. As coisas simples tinham valor. O silêncio tinha som. E o tempo passava como uma caminhada lenta por uma estrada de terra. Respire fundo, porque a partir de agora, você está em Tiroli. O dia começava antes do sol aparecer. Ainda estava escuro quando os primeiros sons surgiam. O cantar distante de um galo. Depois outro. E mais outro, ecoando pelos sítios espalhados pelos morros. As casas eram simples, feitas de barro, madeira e telhas antigas. Dentro delas, alguém já se levantava em silêncio. O fogão a lenha era aceso com cuidado. A madeira estalava devagar. O cheiro da fumaça misturava-se ao do café sendo passado no pano. Não havia pressa. O café não era apenas bebida. Era um ritual. Enquanto isso, do lado de fora, o orvalho ainda cobria a grama. Os passos eram lentos, para não acordar o dia antes da hora. A vaca precisava ser ordenhada. O balde de lata fazia um som metálico baixo. O leite caía quente, criando espuma branca. As crianças acordavam cedo. Não reclamavam. Era assim todos os dias. Algumas ajudavam a levar água do poço. Outras varriam o terreiro. Aprendiam desde cedo que a vida era feita de colaboração. O sol começava a surgir por trás dos morros, pintando tudo de dourado. E o interior despertava, sem barulho, sem pressa, sem ansiedade. Quando o sol já estava mais alto no céu, o calor começava a se espalhar devagar pelo interior. Não era um calor agressivo. Era um calor manso, daqueles que pedem sombra e silêncio. O trabalho da manhã já tinha sido feito. Agora, tudo seguia em um ritmo ainda mais lento. Alguns homens ajeitavam ferramentas simples. Enxadas apoiadas na cerca. Facões descansando na sombra das árvores. Nada de correria. O trabalho era leve, quase meditativo. Capinar um pedaço pequeno de terra. Consertar uma cerca quebrada. Buscar lenha seca para a noite. O som mais alto da tarde era o das cigarras. Elas cantavam sem parar, como se marcassem o tempo, um tempo que ninguém contava. Dentro da casa, o almoço começava a ser preparado. Arroz simples. Feijão cozido devagar. Às vezes um pedaço pequeno de carne. Às vezes só legumes da própria horta. A comida tinha gosto de verdade. Não por ser farta, mas por ser feita com calma. Quando tudo ficava pronto, a família se reunia em silêncio. Poucas palavras. Muito respeito. Depois do almoço, vinha o descanso. As redes eram armadas na varanda. Debaixo da mangueira. Ou dentro de casa, onde o barro mantinha o frescor. O vento passava leve, as folhas se mexiam lentamente. E o interior parecia suspirar. Alguns cochilavam. Outros apenas fechavam os olhos, ouvindo o mundo. Era nesse momento que o tempo parecia parar. Não havia relógio. Não havia compromisso. Não havia ansiedade. Só o som distante de um passarinho. O latido preguiçoso de um cachorro. E o silêncio, profundo, acolhedor. As crianças brincavam perto. Sem brinquedos comprados. Inventavam histórias. Riam baixo, como se respeitassem o descanso da tarde. E assim, aos poucos, o sol começava a descer. A luz mudava de cor. O calor diminuía. E o interior se preparava. Quando o sol finalmente desaparecia atrás dos morros, o interior entrava em outro estado de espírito. A luz do dia se despedia devagar, pintando o céu com tons alaranjados e rosados. Depois vinha o azul escuro, e então, a noite. Não existia iluminação nas estradas. Nem postes. Nem lâmpadas elétricas.
A única luz vinha de dentro das casas. A lamparina era acesa com cuidado. O pavio brilhava pequeno, criando sombras grandes nas paredes de barro. As sombras dançavam devagar, como se também quisessem descansar. O cheiro do querosene se misturava ao da madeira. E aquele cheiro era sinal de que o dia tinha terminado. As pessoas se sentavam. Algumas em bancos de madeira. Outras no chão batido. Ninguém tinha pressa de ir dormir. Era nesse momento que as histórias começavam. Histórias reais. De parentes antigos. De viagens longas feitas a pé. De tempos difíceis e de tempos simples. A voz de quem contava era baixa. Sem exageros. Sem sustos. Apenas lembranças. Lá fora, os sons da noite surgiam aos poucos. Os grilos começavam a cantar. O vento passava entre as árvores. E, de vez em quando, um cachorro latia, mais por costume do que por alerta. As crianças escutavam em silêncio. Algumas já com os olhos pesados. Outras lutando contra o sono, com medo de perder o final da história. Mas não havia finais surpreendentes. As histórias terminavam como a vida, sem pressa, sem drama, sem correria. Quando o cansaço chegava, ninguém brigava com ele. As redes eram armadas. As camas simples eram preparadas. A lamparina diminuía a chama. Antes de dormir, alguém sempre fazia uma última visita ao terreiro. O céu estrelado era imenso. Mais estrelas do que se podia contar. O silêncio daquela noite era profundo. Um silêncio que não assustava. Um silêncio que acolhia. Deitado, ouvindo os últimos sons do campo, o sono chegava natural. E assim, em Tiruli, as noites passavam. Sem barulho, sem luz forte. Sem ansiedade. Apenas o tempo, seguindo devagar. Sem perceber, para a chegada da noite. Quando o sol finalmente desaparecia atrás dos morros, o interior entrava em outro estado de espírito. A luz do dia se despedia devagar, pintando o céu com tons alaranjados e rosados. Depois vinha o azul escuro, e então, a noite. Não existia iluminação nas estradas. Nem postes. Nem lâmpadas elétricas. A única luz vinha de dentro das casas. A lamparina era acesa com cuidado. O pavio brilhava pequeno, criando sombras grandes nas paredes de barro. As sombras dançavam devagar, como se também quisessem descansar. O cheiro do querosene se misturava ao da madeira. E aquele cheiro era sinal de que o dia tinha terminado. As pessoas se sentavam. Algumas em bancos de madeira. Outras no chão batido. Ninguém tinha pressa de ir dormir. Era nesse momento que as histórias começavam. Histórias reais. De parentes antigos. De viagens longas feitas a pé. De tempos difíceis e de tempos simples. A voz de quem contava era baixa. Sem exageros. Sem sustos. Apenas lembranças. Lá fora, os sons da noite surgiam aos poucos. Os grilos começavam a cantar. O vento passava entre as árvores. E, de vez em quando, um cachorro latia, mais por costume do que por alerta. As crianças escutavam em silêncio. Algumas já com os olhos pesados. Outras lutando contra o sono, com medo de perder o final da história. Mas não havia finais surpreendentes. As histórias terminavam como a vida, sem pressa, sem drama, sem correria. Quando o cansaço chegava, ninguém brigava com ele. As redes eram armadas. As camas simples eram preparadas. A lamparina diminuía a chama. Antes de dormir, alguém sempre fazia uma última visita ao terreiro. O céu estrelado era imenso. Mais estrelas do que se podia contar. O silêncio daquela noite era profundo. Um silêncio que não assustava, um silêncio que acolhia. Deitado, ouvindo os últimos sons do campo, o sono chegava natural. E assim, em Tiruli, as noites passavam. Sem barulho. Sem luz forte. Sem ansiedade. Apenas o tempo, seguindo devagar. E assim,
os dias se repetiam em Tiroli. Não eram dias diferentes uns dos outros. E isso não era um problema. Era justamente o que trazia paz. A manhã sempre chegava do mesmo jeito. A tarde se arrastava mansa. E a noite envolvia tudo com silêncio. As pessoas não buscavam novidades. Buscavam equilíbrio. Não havia medo do tédio, porque o tédio não existia. O tempo era aceito como ele vinha. Os mais velhos diziam que a vida era como a estrada de terra que ligava um sítio ao outro. Longa, sem pressa, e cheia de pausas naturais. Quem corria, cansava antes de chegar. Por isso, tudo era feito devagar. Andar. Falar. Trabalhar. Dormir. As crianças cresciam observando. Aprendiam sem perceber. E levavam consigo aquele ritmo calmo, por toda a vida. À noite, quando o último som do campo diminuía, o interior parecia respirar junto com quem dormia. O vento passava leve pelas frestas da casa. As árvores balançavam devagar. E o mundo parecia dizer: está tudo bem, pode descansar. Talvez seja por isso que lembrar daquele tempo traz tanta paz. Porque não havia excesso. Não havia urgência. Não havia barulho. Só o essencial. E agora, enquanto você escuta essa história, talvez seu corpo também esteja começando a desacelerar. A respiração mais profunda. Os pensamentos mais leves. O sono se aproximando, do mesmo jeito que chegava em Tiroli. Sem aviso. Sem pressa. Sem esforço. Se quiser, pode imaginar a lamparina se apagando lentamente. O céu estrelado acima. E o silêncio cuidando de tudo. A história termina aqui, mas o descanso continua. Durma bem. E deixe o tempo passar devagar. O silêncio de Tiroli não era vazio. Ele era cheio de pequenas coisas. Mesmo quando todos dormiam, o lugar continuava vivo. A madeira da casa estalava levemente com a mudança da temperatura. O vento passava devagar pelo terreiro, levantando o cheiro da terra fria. Algum inseto distante insistia em cantar, sempre no mesmo ritmo. Dentro da casa, o sono era profundo. Não havia pensamentos acelerados. Não havia preocupações com o amanhã. O amanhã viria sozinho. As pessoas de Tiroli dormiam confiando no tempo. Sabiam que o dia seguinte seria parecido com o anterior. E isso trazia segurança. Não existia medo do futuro. Porque o futuro não mudava muito. Acordar. Trabalhar. Comer. Descansar. Dormir. Era um ciclo simples e perfeito. Em algumas noites, alguém acordava por alguns instantes. Apenas para ouvir o silêncio. Virar-se na rede. E voltar a dormir. O céu permanecia aberto, cheio de estrelas. Estrelas que pareciam observar aquele pequeno povoado, como se também respeitassem seu descanso. O tempo passava sem ser percebido. Minutos pareciam iguais. Horas não tinham peso. E assim, sem ninguém notar, o sono ficava mais profundo. Talvez agora, seu corpo esteja do mesmo jeito, mais pesado. Mais solto. Mais calmo. Talvez seus pensamentos estejam ficando distantes, como as luzes de uma casa antiga vista de longe. Não é preciso prestar atenção em cada palavra. Você pode apenas ouvir, ou nem isso. Assim como em Tiroli, onde ninguém lutava contra o sono. O descanso chegava, e era aceito. E enquanto essa história continua, em Tiroli, ninguém tinha pressa nem mesmo para sonhar. Os sonhos vinham devagar, como o dia vinha, como a noite vinha. Não havia ruídos bruscos. Nenhuma luz forte. Nenhum chamado urgente. A mente descansava junto com o corpo. As casas de taipa guardavam o calor do dia. O cheiro de barro misturado à madeira era familiar. Era o cheiro de lar. O tempo continua passando, devagar, muito devagar. Algumas redes balançavam levemente, empurradas por um vento quase imperceptível. O mesmo vento que, horas antes, tinha secado o suor do trabalho. Agora, ele apenas embalava o sono.
Os galos dormiam. As vacas ruminavam em silêncio. Os cachorros se encolhiam perto das portas, atentos, mais tranquilos. Nada ameaçava aquele descanso. O mundo parecia pequeno e seguro. Se alguém acordasse naquele momento, não pensaria em problemas. Talvez apenas escutasse o próprio coração batendo, calmo, constante. E logo voltaria a dormir. Assim como acontece quando a respiração fica lenta. Quando os músculos do rosto relaxam. Quando os ombros soltam o peso do dia. Talvez você esteja sentindo isso agora. O tempo já não importa. As palavras podem se misturar. Algumas você escuta, outras passam direto. E tudo bem. Porque em Tiruli, ninguém precisava controlar nada. O sono vinha por conta própria. A madrugada avançava sem aviso. Sem relógio. Sem ponteiro. Apenas o céu mudando de cor, do negro profundo para um azul quase invisível. E mesmo assim, ninguém acordava ainda. O descanso precisava ser completo. Cada noite era respeitada. Cada amanhecer era esperado com calma. E enquanto essa história continua, ela não pede atenção. Ela apenas acompanha. Como uma fogueira que queima abaixo, sem estalos, sem chama alta. O silêncio da madrugada em Tiruli não era vazio. Ele era cheio de pequenas coisas que só quem vivia ali percebia. O rangido leve de uma madeira antiga se acomodando, o sopro do vento passando por entre as frestas da casa. O estalar distante de um tronco que ainda guardava calor no fogão apagado. Nada chamava atenção. Nada exigia resposta. O tempo seguia, lento, obediente à natureza. Em algum ponto da noite, um grilo começava a cantar. Não por muito tempo. Apenas o suficiente para lembrar que a vida continuava mesmo quando todos dormiam. Depois vinha outro. E mais outro. Nunca juntos, nunca em coro. Sempre espaçados, respeitando o silêncio. As pessoas dormiam profundamente. O corpo cansado do dia simples encontrava descanso fácil. Não havia preocupações grandes o bastante para atravessar o sono. Os pensamentos se dissolviam antes mesmo de se formar. As crianças respiravam de forma ritmada, abraçadas aos próprios sonhos. Sonhos curtos, leves, sem os adultos dormiam com a tranquilidade de quem sabia exatamente como seria o dia seguinte. O mesmo galo. O mesmo café. A mesma luz entrando pela porta. Nada surpreendia. E por isso, nada assustava. Em Tiruli, a repetição era conforto. Lá fora, o céu começava sua mudança lenta. Ainda escuro, mas menos profundo, as estrelas iam desaparecendo uma a uma, sem pressa, como se também estivessem cansadas. A lua, agora pálida, parecia observar tudo em silêncio. Logo também iria embora. Dentro das casas, alguém se mexia na rede. Outro virava de lado no colchão de palha. Movimentos quase inconscientes. O corpo ajustando o próprio descanso. O sono ficava mais pesado. Mais profundo. Mais distante do pensamento. E se alguém acordasse naquele momento, sentiria uma paz difícil de explicar. Uma sensação de que tudo estava no lugar certo. O coração batendo devagar. A respiração suave. Os músculos soltos. Talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Não é preciso lutar contra o sono. Ele sabe o caminho. Assim como Tiruli sabia esperar o amanhecer, sem ansiedade, sem medo do dia seguinte. Porque o dia viria, como sempre vinha. E até lá, só existia descanso. Só existia silêncio. Só existia essa história, seguindo junto com você, bem devagar. Quando o primeiro sinal da manhã surgia em Tiruli, ele não vinha com luz forte. Vinha com mudança no ar. O frio da madrugada começava a ceder, quase imperceptível. O silêncio se transformava, ficando menos profundo, como se estivesse acordando junto com o mundo. Antes mesmo do sol aparecer, o galo cantava. Um canto firme, conhecido, que não assustava ninguém. Era mais um aviso gentil do que um chamado urgente. As pessoas não pulavam da cama.
acordavam devagar, abrindo os olhos sem pressa, sentindo o próprio corpo. Alguém espreguiçava os braços. Outro ajeitava a rede. Havia quem ficasse alguns minutos apenas olhando o teto de madeira, ouvindo o dia nascer. O mago costumava dizer que, naquela época, acordar não era uma ruptura. Era uma continuação do descanso. A porta da casa se abria lentamente. O ar da manhã entrava fresco, trazendo cheiro de terra úmida e capim molhado pelo sereno. O céu ainda estava claro demais para ser noite e escuro demais para ser dia. Um azul pálido, quase cinza. No quintal, a lenha era separada com cuidado. Nada de barulho desnecessário. O fogo era aceso com calma, como quem conversa com algo vivo. A chama começava pequena. Depois crescia. Estalava. Aquecia. O café era passado ali mesmo, em silêncio. O cheiro se espalhava pela casa inteira, despertando quem ainda dormia. As crianças acordavam sem reclamação. Sabiam que o dia começava cedo. E aceitavam isso como parte da vida. Lavavam o rosto na bacia de água fria. O choque despertava, mas também trazia clareza. Do lado de fora, a ordenha começava. O som ritmado do leite batendo no balde se misturava ao canto distante dos pássaros. Nada era feito com pressa. Nada precisava ser acelerado. Cada gesto tinha um ritmo próprio, aprendido com os pais, que aprenderam com os avós. O pão simples era repartido. Às vezes com manteiga. Às vezes só com café. E mesmo assim, era suficiente. O mago dizia que ninguém ali pensava em futuro distante. O futuro era o almoço. Depois, o descanso. Depois, a noite. E isso bastava. O sol, então, surgia por completo. Lento, seguro. Iluminando os campos, as cercas tortas, as casas de taipa. E enquanto Tiruli despertava, o mundo parecia concordar em seguir naquele mesmo ritmo calmo. Sem pressa. Sem urgência. Assim como agora, você pode deixar seus pensamentos irem ficando mais leves. Como a névoa que se desfaz quando o sol sobe. A história continua, mas não exige atenção. Ela caminha sozinha, enquanto você descansa. Com o sol já mais alto, a manhã seguia seu curso em Tiruli como sempre seguiu, sem anúncios e sem pressa. O calor ainda era suave, um calor que aquecia mais a pele do que cansava o corpo. Os adultos se ocupavam das tarefas leves. Nada era feito para vencer o tempo, mas para acompanhar ele. Alguém consertava uma cerca com arame reaproveitado. Outro varria o terreiro, levantando uma poeira fina que logo assentava de novo. O som da vassoura batendo no chão se misturava ao zumbido distante dos insetos. As crianças ajudavam no que podiam. Carregavam água em latas pequenas. Recolhiam gravetos. Aprendiam sem perceber que estavam aprendendo. O mago, sentado perto da fogueira, costuma dizer que naquela época ninguém ensinava com palavras longas. Ensinava-se vivendo. O corpo aprendia antes da cabeça. Perto do meio da manhã, o sol ficava mais firme. As sombras encurtavam, e então vinha uma pausa natural. Não porque alguém mandava parar, mas porque o corpo pedia. Sentavam-se à sombra de uma árvore grande. Às vezes um pé de manga, às vezes um juazeiro antigo. O vento passava devagar pelas folhas, fazendo um som baixo, quase um sussurro contínuo. Conversas aconteciam em voz baixa. Nada importante. Nada urgente. Falava-se do tempo. Da chuva que talvez viesse. De alguém que tinha passado pela estrada dias antes. O silêncio também fazia parte da conversa. Ninguém se sentia desconfortável com ele. O almoço começava a ser preparado quando o sol estava bem acima. Panelas simples. Comida simples. Feijão, farinha, algum legume colhido ali mesmo. Às vezes um pedaço pequeno de carne, quando havia. Comia-se sem distração. Sem pressa de terminar. Sem vontade de repetir além do necessário. Depois do almoço, vinha o momento mais quieto do dia. O descanso.
Alguns se deitavam em redes armadas entre as paredes de taipa. Outros se sentavam encostados na porta, olhando o movimento quase inexistente da rua de terra. As cigarras começavam seu canto longo, repetitivo, hipnótico. Um som que não exigia atenção, apenas presença. O mago costuma dizer que, nesse horário, o tempo parecia se dissolver. Não havia diferença clara entre minutos e horas. Era tudo apenas tarde. Se alguém dormisse, dormia. Se alguém ficasse acordado, ficava. Sem culpa. O vento trazia o cheiro do mato aquecido pelo sol. Um cheiro seco, reconfortante. A vida não pedia mais do que aquilo. Enquanto a tarde se estendia lentamente, o corpo ia ficando pesado, a mente mais solta, como se acompanhasse o mesmo ritmo antigo de Tiruli. Você pode sentir isso agora. Essa lentidão boa. Esse cansaço tranquilo. A história segue, como a tarde seguia, sem pressa de chegar ao fim. Eu lembro do silêncio depois daquilo. Não era um silêncio externo, era aqui dentro. Eu andava, falava, ria às vezes. Mas por dentro parecia que algo tinha sido desligado. A timidez, antes só um detalhe da minha personalidade, virou uma prisão. Eu comecei a evitar situações simples. Olhar nos olhos, puxar conversa, chegar perto de alguém que eu achava interessante. E o pior, ninguém percebia. Por que timidez não grita? Ela sussurra o tempo todo coisas como: fica quieto. Não vai. Vão rir de você. Você não é suficiente. E quando você escuta isso por anos, vira verdade. Eu comecei a criar um personagem. O cara de boa, o observador, o que faz piada na hora certa para disfarçar o medo. Mas quando chegava em casa, era eu contra meus próprios pensamentos. Teve noites em que eu repassei cenas que nem aconteceram. Discussões imaginárias. Vergonhas que só existiam na minha cabeça. E é aqui que pouca gente fala. A timidez não é só medo de falar. É medo de existir em voz alta. Até que um dia. Não foi um evento grandioso. Não foi uma virada de chave cinematográfica. Foi cansaço. Cansaço de ver a vida acontecendo para os outros. Cansaço de imaginar como seria-se. Cansaço de ser espectador da própria história. Eu percebi algo simples e brutal. Ninguém ia me resgatar. Ou eu enfrentava o desconforto, ou passaria a vida inteira explicando por que não vivi. Comecei pequeno. Ridiculamente pequeno. Um bom dia olhando no olho. Uma conversa que eu queria encerrar, mas forcei mais 30 segundos. Um convite que eu quase cancelei, mas fui mesmo assim. O coração disparava. A voz falhava. O corpo tremia. Mas eu fui. E cada vez que eu sobrevivia, o medo perdia um pouco da força. Não sumia, mas encolhia. Eu aprendi que coragem não é a ausência de medo. É decidir ir mesmo com ele. E se você está ouvindo isso agora, talvez se reconheça. Talvez você também esteja vivendo no quase. No um dia eu faço. No quando eu melhorar. Deixa eu te contar a verdade que mudou tudo para mim. Você não melhora para depois agir. Você age e melhora no processo. A timidez não desaparece antes da ação. Ela se dissolve durante. E não. Eu não virei o cara mais confiante do mundo. Eu virei alguém que parou de fugir de si mesmo. E isso muda tudo. O primeiro grande desafio não foi falar em público. Não foi chegar em alguém. Foi algo mais simples e mais difícil. Me posicionar. Dizer o que eu pensava sem pedir desculpa por existir. Parar de concordar só para evitar conflito. Parar de sorrir quando algo me machucava. Eu percebi que a timidez não só me calava. Ela me moldava para agradar. E agradar todo mundo tem um preço alto. Você se abandona. Teve um dia específico que ficou marcado. Alguém fez uma piada às minhas custas. Todo mundo riu. Eu ri também. Mas por dentro algo quebrou.
Não foi raiva. Foi clareza. Eu entendi que enquanto eu aceitasse migalhas de respeito, era isso que eu receberia. Na próxima vez que algo parecido aconteceu, meu corpo reagiu antes da mente. A voz saiu firme, mesmo com medo. Não curti isso. Silêncio. O mundo não acabou. Ninguém me atacou. Não perdi amigos. Pelo contrário, ganhei respeito. Foi ali que caiu uma ficha pesada. As pessoas sentem o limite que você não impõe. A partir disso, tudo começou a mudar devagar. Não por fora, por dentro. Eu comecei a perceber que a maioria das pessoas também tem medo. Só aprenderam a esconder melhor. O cara confiante não é o sem insegurança. É o que não deixa a insegurança decidir por ele. E toda vez que eu me expunha um pouco mais, algo curioso acontecia. A imagem que eu tinha de mim melhorava. A autoestima não nasce do pensamento positivo. Ela nasce da ação coerente. Você começa a confiar em si mesmo quando prova, na prática, que consegue lidar com o desconforto. Teve rejeição? Teve. Teve vergonha? Muita. Mas teve algo maior. Crescimento. E sabe o que ninguém te conta? A dor de tentar é muito menor que a dor de se esconder. Hoje, quando lembro daquele eu calado, não sinto vergonha. Sinto respeito. Ele fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Mas eu precisava virar a página. E talvez você também precise. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Porque a vida não espera você perder o medo. Ela começa quando você decide ir com ele. Se quiser, no próximo bloco eu entro no ponto de virada real. Quando eu decidi me expor de verdade, tudo mudou. O ponto de virada não veio como um grito. Veio como um sussurro. Foi num dia comum, sem nada de especial. Eu estava sozinho, em silêncio, e percebi algo simples. Eu estava cansado de me assistir vivendo. Cansado de imaginar o que eu diria. O que eu faria. Quem eu poderia ser. Enquanto o tempo passava. Devagar, mas implacável. Ali eu entendi que ninguém viria me puxar pela mão. Não existe momento certo. Existe decisão. Comecei pequeno. Coisas quase invisíveis. Olhar nos olhos. Responder sem ensaiar na cabeça. Ficar em silêncio sem me sentir inferior. O coração acelerava. A respiração encurtava. Mas eu ficava. E toda vez que eu ficava, o medo diminuía um pouco. Era como domar um animal arisco. Não na força. Na constância. Com o tempo, algo mudou na forma como as pessoas me tratavam. Não porque eu era mais alto, mais forte ou mais bonito. Mas porque eu estava mais presente. Presença muda tudo. Quem está inteiro num lugar ocupa espaço sem pedir licença. As conversas ficaram mais profundas. Os silêncios, mais confortáveis. Eu parei de competir e comecei a existir. E foi aí que percebi outra verdade esquecida. Ninguém está te observando tanto quanto você imagina. Cada um está ocupado demais tentando sobreviver à própria mente. Isso trouxe paz. Uma paz estranha. Quieta. Boa. Eu comecei a dormir melhor. Acordar menos pesado. O mundo parecia menos hostil. Não porque ele mudou, mas porque eu parei de fugir dele. Hoje, quando o medo aparece, e ele ainda aparece, eu não tento expulsá-lo. Eu digo: vem. Mas não dirige. E seguimos. Passo a passo. Respiração por respiração. Porque coragem não é a ausência de medo. É intimidade com ele. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque algo em você também está cansado de esperar. Não lute contra isso. Escute. Às vezes, a transformação começa assim. Num momento silencioso. Onde ninguém vê.
Mas tudo muda. A noite chegou sem alarde. Não houve anúncio, nem sinal. A luz apenas foi ficando mais baixa. Como se o dia entendesse que já tinha feito o suficiente. O corpo começou a pesar. Não de cansaço ruim, mas daquele cansaço honesto. De quem viveu o tempo como ele pediu para ser vivido. Lá fora, o mundo seguia em movimento. Aqui dentro, tudo desacelerava. Os pensamentos, que antes corriam, agora caminhavam. Depois sentavam. Depois se deitavam. O coração encontrou um ritmo antigo. Mais lento. Mais seguro. Cada lembrança vinha sem pressa. Como páginas de um livro velho. Folheadas por alguém que não tem hora. Você percebe que não precisa resolver nada hoje. Nem entender tudo. Nem se tornar alguém melhor agora. Existe uma sabedoria silenciosa no descanso. Uma inteligência que só aparece quando a mente para de brigar. O corpo sabe dormir. Ele sempre soube. Os músculos soltam, um a um. O rosto amolece. A respiração se aprofunda sozinha. E enquanto o sono se aproxima, algo se organiza por dentro. Sem esforço. Sem comando. Talvez amanhã seja diferente. Talvez não. Mas isso não importa agora. Agora existe apenas este momento lento. Seguro. Inteiro. Como se você estivesse sendo embalado por um tempo mais antigo, onde ninguém exigia pressa, onde existir já era suficiente. Deixe os olhos descansarem. Deixe o pensamento se dissolver. Nada te chama. Nada te cobra. A noite cuida do resto. Boa noite. O silêncio não é vazio. Ele está cheio de pequenas coisas que só aparecem quando tudo desacelera. O estalo distante da madeira se acomodando. O vento passando baixo, sem pressa. Um inseto noturno marcando o tempo como um relógio vivo. O mago sabe disso. Ele não fala agora. Ele apenas observa, como quem confia no ritmo natural das coisas. A noite avança devagar. E com ela vem um tipo de paz que não se explica. Apenas se sente. Os pensamentos já não têm forma definida. Eles são como nuvens finas. Passando. Passando. Até desaparecer. O corpo afunda um pouco mais. A respiração fica profunda, redonda, completa. Inspirar. Expirar. Nada precisa ser lembrado. Nada precisa ser planejado. O tempo, aquele tempo antigo, volta a existir só como passagem de luz para a sombra. De sombra para descanso. Se algum pensamento surgir, ele não incomoda. Ele chega e vai embora. Como alguém que entende que este não é o momento de conversar. O mundo lá fora continua. Mas ele está distante. Muito distante. Aqui, existe apenas esse instante calmo. Onde tudo está bem exatamente como está. Deixe o corpo fazer o que ele sempre soube fazer. Deixe a mente repousar onde é seguro. O sono não é algo que você precisa buscar. Ele já está aí. Apenas esperando que você pare de vigiar. E quando perceber, não haverá transição clara. Não haverá aviso. Só o descanso chegando. Como sempre chegou. Desde tempos antigos. Boa noite. Lua crescente. O mago permanece em silêncio, guardando o sono. O corpo agora já não pesa. Ele apenas existe, apoiado, acolhido pela noite. A respiração encontra um ritmo antigo. O mesmo ritmo das pessoas de 1920. Que dormiam sem pressa. Sem ruídos artificiais. Sem urgência para acordar. O mago permanece ali, imóvel. A fogueira já não tem chamas altas. São apenas brasas vivas. Vermelhas, lentas, respirando junto com você. Cada brasa parece contar uma história. Sem palavras. Histórias de dias simples.
de mãos calejadas, de noites que chegavam cedo e eram respeitadas. Lá fora, o campo dorme também. As árvores não se movem. Os animais se aquietam. Até o vento parece ter entendido que este é um momento sagrado. O tempo. Ah, o tempo. Ele não corre mais. Ele se deita. A mente começa a soltar lembranças que nem são suas, mas parecem familiares. Imagens de lamparinas, de redes balançando devagar, de vozes baixas dizendo: já é hora de dormir. Não há medo. Nunca houve. A noite antiga não assustava. Ela protegia. Os olhos fechados enxergam menos, mas sentem mais. Um calor suave no peito. Um conforto silencioso. Se você tentar ouvir algo, vai perceber que o som mais forte é o da própria respiração. Inspirar. Expirar. Nada mais precisa acontecer hoje. Tudo o que precisava ser feito já foi feito há muito tempo. O mago sabe. Quando o sono chega assim, ele não pede licença. Ele simplesmente toma a mão da mente e a conduz para dentro, para um lugar sem perguntas, sem imagens, sem esforço. E ali, bem ali, o descanso começa de verdade. Não lute contra ele. Não acompanhe a história. Apenas deixe que ela continue. Sem você perceber. A noite cuida do resto. Lua crescente, o silêncio se alonga. Não é um silêncio vazio. É um silêncio cheio de presença. Aquele tipo de silêncio que existia no interior antigo, quando ninguém sentia necessidade de falar, porque tudo já estava entendido. O mago ajeita o corpo sobre o tronco. Nem percebe mais o próprio peso. Ele também está quase dormindo, mas continua ali, como um guardião da noite. A fogueira se transforma apenas em pontos de luz, pequenos vagalumes de brasa, que piscam devagar, como olhos cansados. Em 1920, as pessoas dormiam assim, sem relógio, sem saber a hora. Dormiam quando o corpo pedia. As casas de taipa respiravam junto com a noite. As paredes guardavam o calor do dia e soltavam aos poucos, como um abraço longo. Dentro delas, as redes rangiam baixinho. Um som quase imperceptível, mas constante. Um som que embalava o sono, como uma canção sem melodia. Se alguém acordasse no meio da madrugada, não havia preocupação. Olhar o escuro era normal. O escuro fazia parte. Às vezes, um galo se enganava e cantava cedo demais. Ninguém se irritava. Apenas virava o corpo e voltava a dormir. O tempo não cobrava nada. Ele esperava. Agora, o seu corpo também aprende isso. Aprende que não precisa reagir, que não precisa pensar, que não precisa lembrar. Os pensamentos ficam espaçados, como estrelas distantes. Um aparece, desaparece, e não deixa rastro. A respiração fica tão suave, que parece não existir, mas existe. E é ela que conduz tudo. Inspirar, expirar. Cada expiração leva embora um resto de cansaço antigo, um peso que você nem sabia que carregava. O mago fecha os olhos. A história continua sem palavras. Ela se transforma em sensação. E quando isso acontece, é sinal de que o sono já chegou, mesmo que você ainda não tenha percebido. A noite assume. O corpo aceita. A mente descansa. Não é o fim da história. É apenas o ponto em que ela deixa de ser contada e passa a ser sonhada. Durma. Lua crescente. O sonho não começa de repente. Ele vai chegando aos poucos.
como a neblina fina que cobria o interior nas madrugadas antigas. Primeiro, o corpo esquece o peso. Os braços parecem mais longos. As pernas já não pedem movimento. Tudo fica solto. Em 1920, dizia-se que o sono vinha a cavalo. Ninguém via, mas todos sentiam quando ele passava. O mago sabia disso. Por isso, não levantava a voz. Não fazia gestos grandes. Ele apenas deixava o tempo correr. A fogueira agora é quase silêncio. O estalo da lenha acontece de vez em quando, como se a noite respirasse. Os cachorros, cansados, se ajeitam no chão frio. Um suspira fundo. Outro se encolhe. Eles também entendem o momento. Lá dentro da casa, alguém vira na rede. O pano rende. Depois, nada mais. O mundo antigo era feito assim, de pequenos sons e grandes intervalos entre eles. Esses intervalos ensinavam a dormir. O mago continua falando, mas a voz dele já não quer ser ouvida. Ela quer apenas acompanhar. Antigamente, ele diz, ninguém tinha medo da noite. E isso é verdade. A noite era abrigo. Era descanso. Era o lugar onde tudo desacelerava. As pessoas confiavam no escuro, como quem confia num velho amigo. Agora, você também pode confiar. Não há nada para resolver. Nada para lembrar. Nada para planejar. Se um pensamento surgir, deixe-o passar. Como uma nuvem lenta, atravessando um céu parado. Ele vai embora sozinho. A respiração encontra um ritmo antigo. Um ritmo que já existia antes de você aprender a contar o tempo. Inspirar. Expirar. O mago já não conta mais histórias. Ele apenas permanece. E essa permanência é mais poderosa do que qualquer palavra. A noite se fecha em volta. O corpo se rende. A mente se dissolve. E assim, sem perceber, você já está dormindo. Do jeito que as pessoas dormiam, quando o mundo era lento e o silêncio era suficiente. Boa noite. Lua crescente. O silêncio já não é ausência de som. Ele virou presença. Uma presença macia, que envolve tudo. A fogueira se apaga sem ninguém notar. Não sobra chama. Só o calor guardado na terra. E a terra, antiga, sabe conservar. Em 1920, ninguém tinha pressa nem para dormir. O sono não era um botão que se apertava. Ele era um caminho longo, percorrido passo a passo. O mago continua ali, sentado no tronco. Mas até ele começa a desaparecer. Não porque foi embora, mas porque já não é preciso vê-lo. A voz dele agora parece vir de dentro, misturada com a respiração, com o bater calmo do coração. As imagens ficam mais lentas. As lembranças perdem forma. As palavras se desfazem antes de terminar. É assim que o descanso verdadeiro chega. A noite do interior era um manto pesado. Cobria telhados de barro. Cobria cercas tortas. Cobria caminhos de terra, que não levavam a lugar nenhum. E por isso mesmo eram seguros. Nenhuma luz elétrica. Nenhum relógio mandando acordar. Só o escuro. E a confiança nele. O corpo entende que pode soltar. O rosto relaxa. A mandíbula descansa. Os ombros cedem. Inspirar. Bem devagar. Expirar. Mais devagar ainda. O mundo de fora já não chama. Não existe manhã agora. Só existe este intervalo. E neste intervalo, o sono se instala. Como alguém que chega e decide ficar. Se ainda houver pensamentos, eles estão fracos, cansados, prontos para dormir também. Deixe-os.
O interior antigo ensinava isso. Nem tudo precisa de resposta. Algumas coisas só pedem silêncio. E nesse silêncio profundo, o corpo afunda no descanso. A mente se apaga como a lamparina. Quando o óleo termina, nada assusta. Nada pesa. Só o escuro tranquilo. O tempo parado. E o sono completo. Agora. Durma. Boa noite. Lua crescente, o escuro já não é escuro. Ele vira aconchego. Vira abrigo. A noite do interior não tinha medo. Porque todo mundo dormia junto com ela. As casas de taipa respiravam devagar. As paredes rangiam baixo. Como quem também está sonhando. O vento passava pelas frestas. E não levava nada. Só embalava. O mago já não conta história. Agora ele apenas observa. Sabe que, quando o silêncio chega nesse ponto, qualquer palavra a mais pode acordar. Então ele fala menos. E mais baixo. Em 1920, ninguém brigava com o sono. Quando ele vinha, as pessoas iam junto. Os olhos pesavam. As pálpebras cediam. E o corpo aceitava. A cama simples, de madeira, com colchão fino, era suficiente. Porque o dia tinha sido honesto. E o cansaço, verdadeiro. A respiração se encaixa sozinha. Lenta. Regular. Inspirar. Sentindo o ar fresco da noite. Expirar. Como quem solta o último pensamento. Os sons desaparecem um a um. Primeiro os insetos. Depois o vento. Depois até o silêncio some. Fica só o descanso. O tempo não anda mais. Ele deita junto. Se houver imagens, elas são borradas. Sem forma. Sem sentido. E isso é bom. Nada precisa ser entendido agora. Nada precisa ser lembrado. A vida antiga ensinava. Dormir também é trabalho do corpo. E ele sabe fazer isso. Melhor do que a mente. Então deixe. Não ajude. Não controle. O sono já chegou. E enquanto a noite do interior de 1920 permanece intacta, quieta, eterna, você dorme. Profundamente. Tranquilamente. Sem sonhos. O corpo já esqueceu o peso do dia. Ele afunda devagar. Como quem entra num rio morno. Sem perceber a água subindo. A mente tenta formar um pensamento. Mas ele se desfaz antes de nascer. Nada se sustenta. Nada precisa se sustentar. Lá no interior antigo, as noites eram assim. Longas. Macias. Cheias de nada. O mago já nem está mais visível. Ele se confunde com a sombra das árvores. Com o brilho fraco das brasas. Com o silêncio que envolve tudo. A fogueira apaga sozinha. Uma brasa. Depois outra. Até não restar luz nenhuma. E mesmo assim, não há escuridão. Há descanso. O coração bate calmo. O peito sobe e desce. Sem esforço. Sem comando. Se algum som existir, é distante demais para importar. Se algum pensamento surgir, ele escorre. E vai embora. O tempo não passa. Ele desaparece. Não existe antes. Não existe depois. Só esse agora quieto. Profundo. Seguro. E enquanto a madrugada avança no mundo, aqui dentro tudo permanece imóvel. Em paz. Silencioso. Nada mais será dito. Nada mais será ouvido. O sono é completo. O descanso é inteiro. E você permanece. Dormindo. Lua crescente, o corpo já não percebe onde começa ou termina. Ele simplesmente repousa. Solto. Seguro.
A respiração acontece sozinha. Como se sempre tivesse sido assim. Sem contagem. Sem atenção. Lá fora, o mundo segue. Mas aqui dentro tudo parou. Do jeito certo. A noite antiga cobre tudo. Como um cobertor pesado e bom. Não aperta. Não esquenta demais. Apenas envolve. Se houver sonhos, eles são lentos. Imagens suaves. Sem começo nem fim. Caminhos de terra. Luzes fracas ao longe. Passos que não fazem som. O mago não fala mais. Ele entende que o silêncio agora é a história. As horas passam sem serem notadas. O relógio não manda. O tempo não cobra. Só existe descanso profundo. Um descanso que entra nos ossos, nos músculos, na mente cansada. E assim fica. Sem necessidade de acordar. Sem necessidade de continuar. A noite cuida. O sono sustenta. Tudo está bem. Tudo está calmo. Tudo dorme. Lua crescente, o descanso já é completo. Não há esforço algum em permanecer aqui. Tudo acontece sozinho. A respiração se mistura com o silêncio. O coração bate baixo. Constante. Seguro. O mundo antigo se fecha devagar. Como uma porta de madeira. Que não rende. Fica apenas a sensação de abrigo. De estar exatamente onde deveria estar. O mago não se despede. Ele sabe que despedidas acordam. Ele apenas se afasta, deixando no ar a calma que construiu. A noite do interior continua existindo. Em algum lugar do tempo. Intocada. Eterna. E você permanece aqui. Profundamente adormecido. Envolvido por um silêncio bom. Sem pensamentos. Sem pressa. Sem sonhos pesados. Nada mais precisa ser dito. Nada mais precisa ser ouvido. O sono segue. Longo. Tranquilo. Boa noite. Lua crescente, o descanso agora é tão profundo que nem parece descanso. Parece retorno. Como se o corpo tivesse voltado para um lugar antigo. Que sempre existiu. Mas só é visitado à noite. A respiração mal se percebe. Ela acontece em algum ponto distante. Lenta. Regular. Segura. Os músculos soltam o último fio de tensão. Sem pedir permissão. O pescoço relaxa. Os ombros descem. A testa lisa. Não há mais imagens claras. Se algo aparece, é como neblina. Um brilho difuso. Uma lembrança que não pertence a ninguém. O tempo, esse velho inquieto, fica do lado de fora. Aqui dentro ele não entra. Aqui dentro só existe pausa. A noite do interior se estende. Longa como antigamente. Sem alarmes. Sem compromissos. Sem urgência. O corpo entende que está seguro. A mente entende que pode soltar. E quando os dois concordam, o sono se aprofunda ainda mais. Não existe começo nem fim. Apenas continuidade. Um escuro macio. Silencioso. Acolhedor. Se algum som distante surgir, ele não chama atenção. Ele embala. Ele passa. E assim tudo permanece. Calmo. Estável. Inteiro. A noite segue fazendo seu trabalho antigo. Cuidar. Descansar. Silenciar. E você continua dormindo. Profundamente. Tranquilamente. Sem precisar voltar agora. Nada mais será dito. Nada mais será pensado. O sono permanece. A calma também. Boa noite. Lua crescente, o silêncio agora é tão profundo que parece ter peso. Um peso bom, que mantém tudo no lugar. O corpo já não pede nada.
Não reclama. Não se move. Apenas repousa, entregue. A noite continua passando lá fora. Mas aqui dentro ela parou. Ficou suspensa. Segurando esse momento. Como quem não quer acordar ninguém. Se houver um pensamento final, ele se dissolve antes de ser entendido. Não há frases. Não há imagens. Só descanso. A respiração segue baixa. Constante. Quase imperceptível. Cada inspiração aprofunda. Cada expiração solta. Tudo está em ordem. Tudo está tranquilo. Tudo dorme. E assim permanece. Lua crescente nada chama. Nada puxa. Tudo permanece quieto. O corpo repousa como pedra morna. Segura no lugar certo. A mente descansa sem sonhos fortes. Sem imagens. Sem ruídos. A noite envolve. Protege. Permanece. E o sono continua. Lua crescente, o tempo já não existe aqui. Ele ficou distante, esquecido. Como um objeto antigo guardado numa gaveta. O corpo afunda um pouco mais. Confortável. Sem esforço algum.